E aí pessoal, Marco Chess aqui da Chess Transdutores com mais um vídeo aqui para o canal, mais um diagnóstico da semana. Dessa vez foi um Peugeot 206 que deu até briga de família. Vamos ver o que aconteceu aí nesse diagnóstico. Bom, relato do cliente, né? Carro falhando, perdendo potência e alto consumo. O Faísca aí conversando com a vozinha. O carro é do neto dela, né? E ela falou: deixa aqui meu filho que eu vou levar para o Faísca, o meu mecânico de confiança que trabalha aí com diagnóstico avançado. Tá lá, mulher brigando com o marido. Alguns carros causam isso mesmo. É brincadeira, tá, gente? Sei que tem o pessoal aí que adora a linha francesa, não é o meu caso, mas a gente tem que respeitar. Então, esposa brigou com o marido, marido quase apanha da esposa, é pau para todo lado, entrou a vozinha no meio para resolver o problema, ou pelo menos tentar resolver. Tem até uma dramatização disso. Vamos assistir a dramatização e a gente já volta com o diagnóstico aí. Bom, voltamos aqui então para o diagnóstico, que é o que interessa realmente. Então, o que o Faísca fez, né? Ele começou ali com a compressão relativa, que é o primeiro teste aí que a gente começa com o diagnóstico aí automotivo avançado, né? A gente vai descartar ou não a parte mecânica do diagnóstico. E neste caso sim, nós temos um problema mecânico aí, né? Já na compressão relativa, já percebemos aí que tem um problema mecânico. Então aquela perninha do triângulo do oxigênio dessa vez está ruim. Quem vem acompanhando os vídeos aí, né, do diagnóstico da semana, sabe o que eu estou falando. Então aqui a gente tem, ó, deixa vir minha mãozinha, um cilindro aqui com uma compressão bem baixa, né? E os outros aqui, um 100%, outro 77%, outro 73%. Deixa eu até explicar esse gráfico, que eu percebo que muita gente não sabe interpretar isso. O que o software, o que o programa faz? Por que ele dá 100% aqui? Ele vai pegar o cilindro com a maior compressão e comparar entre os outros, né? O próprio nome já diz, compressão relativa. Teoricamente, eu posso ter um cilindro ruim e os outros bem piores, né? Então, por isso que a gente nunca, né, pode esquecer, né, tudo que a gente sabe. Por isso que eu falo, repito e sempre vou dizer, nenhuma ferramenta substitui o conhecimento. As ferramentas servem para que o profissional top gabaritado chegue aí ao diagnóstico de uma maneira mais rápida, mas quem vai fazer o diagnóstico é você. Então, aqui no caso, o carro tinha um cilindro falhando, então, se eu tivesse os 4 cilindros ruins, o carro tinha vindo no guincho, né? Apesar da dramatização, o carro está no guincho lá, mas não sei se foi daquele jeito que chegou na oficina o carro.
Então, o que o software vai fazer? Ele vai pegar o cilindro com a maior compressão e comparar entre os outros. Então, comparado a este cilindro, os outros estão assim, com essas porcentagens. Mas tem um porém. Quando a gente tem um cilindro com uma baixa compressão, o próximo sempre vai ter uma compressão mais alta. Por que isso acontece? Porque o arranque naquele cilindro ele não teve que fazer tanto esforço. A compressão ali está baixa, né? Quando ele encontra o próximo cilindro com uma compressão mais alta, o motor dá uma espécie ali, vamos dizer, de contragolpe. Então a queda na tensão da bateria ou o consumo de corrente ali do motor de arranque aumenta, né? O consumo de corrente aumenta e a queda da tensão também aumenta, né? Só que uma onda é para baixo e a outra é para cima. No caso aqui, esse teste foi feito por queda de tensão. Então o arranque ali não encontrou muito esforço. Quando ele chega no próximo cilindro e encontra uma compressão maior, a queda de tensão ali vai ser maior. Mas a gente tem que saber analisar. Normalmente a gente resolvendo o problema, acaba resolvendo todos, né? Então a gente tem que saber interpretar as ondas. Daqui a onda da CR, assim como TVA e outras, TVE, você acaba uma onda ruim, né? Um cilindro ruim, um cilindro com baixa compressão, com falha, enfim, acaba interferindo no sinal todo, né? E é o que acontece na CR. Então parece que esse motor aí está todo danificado, mas não é. Um cilindro acaba influenciando nas outras ondas também. Aqui no caso a gente não sabe qual cilindro que está com problema, né? Não tem a ignição aí como referência, mas a gente já sabe que tem problema. Vamos passar aí para o próximo slide. Aqui o que ele fez? Um TVA na partida. E aqui ele pegou a ignição. Ele pegou a ignição do 1, o cilindro acima é o 4, aqui o 2, aqui o 1 e aqui o 3. Reparem que o 3 está com um vácuo maior. Por quê? Porque o cilindro 1, quando ele subiu em compressão, repito, né, o arranque não encontrou ali tanto esforço, o motor ali ganhou velocidade e acabou influenciando no vácuo do terceiro. Então, de tabela, pelo vácuo do terceiro, a gente sabe que o 1 está com baixa compressão, né? Então a gente tem que entender também, quem vai trabalhar com transdutores aí, ou diagnóstico mesmo que seja sem os transdutores, a gente tem que conhecer profundamente o que a gente está testando, né? Se eu vou trabalhar com diagnóstico, eu tenho que conhecer o funcionamento de um motor, né? Seria a mesma coisa que um médico operar um coração e não saber para que serve o coração. Então, no caso aqui, o vácuo do cilindro 3 foi maior, por quê? Porque quando o 3 está em admissão, o 1 está em compressão, né? O 2 em explosão e o 4 em escape, né? Então a gente tem que conhecer aí profundamente o funcionamento de um motor, né? Para a gente poder dar o diagnóstico. Isso com transdutores ou não, principalmente com o uso aí dos transdutores. Então, de tabela, aqui o Faísca já descobriu o cilindro com problema, que é o cilindro 1. E aqui, a última imagem do diagnóstico, o que ele fez? Ele colocou o transdutor de vácuo ali no respiro de óleo, né? Ou na vareta, tanto faz. Para quê? Para a gente saber o que está acontecendo lá no cárter, né? O que está acontecendo ali, o quanto de compressão está passando lá para o cárter. Por que ele fez isso? Porque às vezes você dá um diagnóstico de cabeçote, como eu já vi várias vezes acontecer, e aí quando você tira o cabeçote, o problema está ali no cilindro, né? Está ali na camisa, está ali no anel, e aí é complicado, porque você já fechou um orçamento com o cliente e às vezes ele fala, motor eu não vou fazer. Aí ele vai querer o carro andando do jeito que estava e às vezes você pode tomar um prejuízo. Então a gente que trabalha aí com diagnóstico automotivo avançado, a gente vê para desarmar, né? A gente não desarma para ver. Então aí ele já matou o problema, já sabe que o problema está no cabeçote, já sabe que o problema está no primeiro cilindro
e a parte de baixo está boa. O próximo slide, ele colocou lá o medidor de compressão, né, no primeiro cilindro. E ele também fez o teste de vazão de cilindro. E o primeiro cilindro aqui também mostrou problema. E o problema estava na válvula de escapamento. Ah, Chess, se eu vou usar as ferramentas analógicas, para que eu preciso dos transdutores? É que nem eu falo. Os transdutores, a gente vai fazer isso de uma maneira rápida, né? Todo carro que entra na oficina, a gente tem um procedimento de testes. O uso dos transdutores não é só o uso, né, de uma ferramenta. A gente não vende só ferramentas, a gente vende uma metodologia de trabalho. Então quem está lá no grupo de apoio sabe, tem a mensagem lá gravada, o procedimento de testes, todo o procedimento que você vai usar aí com osciloscópio, transdutores, enfim. Então a gente vai seguir uma metodologia, né, para a gente não pular etapa e conseguir chegar ali no diagnóstico. Então em alguns momentos a gente usa sim as ferramentas analógicas, às vezes elas se fazem necessárias. Só que sem o transdutor, de repente você que não tem transdutor aí, dá para trabalhar sem transdutor? Dá, né, sem problema nenhum. Só que o certo seria todo carro que entrar na tua oficina, você fazer um teste aí de compressão, vazão de cilindros, né? No caso dos transdutores, a gente vai fazer apenas quando a gente encontrou algum defeito. Se está tudo bom, perninha do oxigênio do triângulo está boa, vamos para as outras duas perninhas, né? Do calor e o combustível. Se eu tenho algum problema, às vezes na própria imagem eu já consigo identificar. E se eu não conseguir, se eu tiver na dúvida, principalmente para quem está começando, coloca a ferramenta analógica ali no cilindro, né? E aí você vê da onde que está saindo ali, você faz um teste de vazão. No caso aqui estava saindo ar pelo escapamento, a válvula de escapamento com problema, né? Simples assim. Eu vejo gente às vezes analisando imagens aí por 1, 2, 3 horas. Na minha maneira de ver, os transdutores têm que agilizar o serviço, né? Se você for ficar passando o dia inteiro aí analisando imagens, eu acho que os transdutores estão mais te atrapalhando aí do que te ajudando, né? Tá tudo bom? Segue o diagnóstico, né? Passa para as outras duas perninhas do triângulo. Tem um problema, estou com dificuldade de interpretar a imagem? Coloca aí vazão de cilindro e vê onde está o problema e seja feliz, né? O transdutor veio para agilizar, não para te atrapalhar. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Faz parte. Tá aí os nossos canais, as nossas mídias. Segue a gente aí nas outras mídias, né? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, que isso ajuda bastante a gente. Beleza? Então até a semana que vem, no próximo diagnóstico da semana. Fiquem com Deus.